convite do IELA, através da Elaine e do Nildo, ele é um convite não só para se falar, mas para se pensar junto sobre o que se precisa ainda construir. Então, por isso, os meus agradecimentos. Em especial, na continuidade desse debate, com sujeitos que são muito importantes na nossa formação, né? Com sujeitos que, nesse encontro geracional, são o vínculo que temos de não termos nascido em tempos anteriores, mas de podermos contar com esses intelectuais para pensarmos o que nos tocou viver. Então, é um encontro entre gerações também. É um encontro onde temos o que dizer e temos o que aprender todos. Isso é importante porque esse contato com o Adriano, esse contato com o Jaime, né, eles permitem a gente superar a nostalgia de não ter vivido um tempo que gostaríamos de ter vivido, né? Muitos de nós se sentem desconectados do seu tempo histórico, exatamente porque é órfão, é o resultado histórico de uma orfandade que a ditadura nos legou e que hoje a gente tenta recuperar. Eu vou falar em português, vocês viram que eu falo muito devagar, portanto, qualquer coisa, como Silvia ontem, freiem. Eu pedi para o Adrian, gentilmente, falar antes, porque eu acho que ele traz elementos que nos permitem recuperar, no debate que eu quero fazer com vocês hoje, que é alguns apontamentos sobre a questão agrária e a dependência na América Latina hoje. Ele traz algumas coisas que são metodologicamente vitais. Me parece que a primeira coisa é qual é a pergunta central. A pergunta central é a do desenvolvimento desigual? A pergunta central é a da dependência conjuntural? Ou a pergunta central é da condição estrutural da dependência e os marcos da revolução? Então, eu acho que a pergunta nos permite dar o rumo, e isso a gente aprendeu com a teoria marxista da dependência. Uma pergunta nos permite dirigir, mais do que a teoria da ação para os caminhos que a gente quer realizar. Portanto, eu tenho uma pergunta, e a minha pergunta é: qual a centralidade da questão agrária no desenvolvimento do capitalismo sui generis latino-americano, ontem e hoje? A minha pergunta é: a questão agrária conformou e conforma um marco vital da dependência estrutural? Essa é a minha pergunta. Então, eu não vou dialogar com desenvolvimento desigual. Eu parto de outra premissa. Eu parto da premissa da dependência estrutural que precisa ser superada. Concordando, e aí, ouvir todos vocês ao longo desses dias me potencializa. E eu queria começar com uma parte pequenininha do Marx, sobre a assim chamada acumulação primitiva. Porque eu acho que a gente tem que recuperar esses textos, exatamente pelo vazio teórico, que é intencional e estratégico, das ciências sociais na teoria da ação revolucionária ou contra-revolucionária. E o Marx diz assim: o que faz época na história da acumulação primitiva são todos os processos que servem de alavanca à classe capitalista em formação. Sobretudo, todos os momentos em que grandes massas humanas são arrancadas súbita e violentamente de seus meios de subsistência e lançadas no mercado de trabalho como proletários livres, como os pássaros. A expropriação da base fundiária do produtor rural, do camponês, forma a base de todo o processo. Sua história,
assume coloridos diferentes nos diferentes países. Importante isso, né? Sua história assume diferentes coloridos nos diferentes países e percorre as várias fases em sequência diversa e em diferentes épocas. Apenas na Inglaterra, e aí ele vai começar a discorrer sobre o capitalismo agrário inglês. Eu queria começar com isso para fazer um partir da realidade como ela é, independente dos nossos desejos. Independente dos nossos desejos, a contradição pulsa e se manifesta. E as ciências sociais não dão conta de esconder o real concreto contraditório. Não é só pela nossa capacidade de intervir, é pela incapacidade de explicar todo esse processo real que vivemos. Por exemplo, vamos para alguns dados. Eu vou usar a CEPAL como referência. Não sou cepalina, ou no final podemos conversar. Mas, segundo 2 documentos que saíram agora, nesse mês, segundo o documento Panorama Econômico Social de 2014, relativo a 2013, nós somos, na América Latina, 165 milhões de pessoas em situação de pobreza, para discutir urbano-rural. E nós somos 66 milhões de pobres. CEPAL. Nós somos 70 milhões de crianças e adolescentes na pobreza. E 30 milhões extremamente pobres. A realidade tal qual ela é, independente dos nossos desejos. A América Latina possui um exército potencial de trabalhadores sedentos por uma inclusão formal que se anuncia para os próximos 30 anos. As crianças da América Latina. A realidade tal qual ela se apresenta, independente dos nossos desejos. Segundo um segundo relatório interessante que acaba de sair da CEPAL, Recursos Naturais, Situações e Tendências para uma Agenda do Desenvolvimento Regional da América Latina e Caribe, vamos discutir o que tem a América Latina que ainda interessa ao capital, que era uma pergunta importante ontem, né? Segundo esse relatório, a produção mineral da América Latina no montante mundial. Bauxita, 19,6% da produção mundial da bauxita são produzidas por Brasil, Jamaica e Suriname. Teríamos que discutir, então, no processo de produção de mercadorias, qual a função da bauxita. Onde se emprega a bauxita? Alumínio primário, 4,4% da produção mundial, Brasil, Argentina, Chile e Venezuela. Cobre, 44,6%, Chile, México e Peru. Cobre refinado, 19%, Chile, México, Peru. Ouro, 21,4%, México, Peru e Colômbia. Produção. Reservas minerais, reservas, território computado já. A América Latina possui 65% do lítio mundial. Para que serve o lítio? Em quais mercadorias se encontra o lítio? Para discutir qual é a estratégia, a centralidade da questão agrária no capitalismo central, desde o capitalismo sui generis. 49% da prata, 44% do cobre, 33% do estanho, 26% da bauxita, 24% do níquel
níquel, é porque quando eu aprendi química, no 2º grau, só me ensinaram a decorar a tabela periódica. Não me ensinaram a função dos nomezinhos da tabela periódica. Por isso eu sou uma ignorante em recursos minerais e naturais. Eu não sei para que serve o lítio, mas eu sei como se escreve a sigla. Será que eu sei, gente? Qual mesmo? Qual? Lítio, hein? Vai, gente, vocês passaram no vestibular, vamos lá. E 22% do ferro. Reservas da América Latina hoje. Então, eu volto a pergunta para o Juan. Qual a centralidade da América Latina no capitalismo mundial? É só a centralidade da superexploração da força do trabalho ou é a centralidade da superexploração da força do trabalho com todas as reservas que ainda temos para a produção de mercadorias capitalistas? Mais uns dadinhos, né? Eu também investigo dados, eu gosto dos dados. Mas a gente usa os dados como a gente quer, né? A gente usa os dados para comprovar aquilo que a gente precisa comprovar. Eu queria baixar para o subimperialismo brasileiro desde a questão agrária. Isso é super importante para a gente. Dados do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que se apropriou do último censo agropecuário, 2010, mas que continuou produzindo as estatísticas do campo brasileiro. As grandes propriedades só somam 2,8% dos estabelecimentos rurais. Grandes propriedades, 2,8% dos estabelecimentos rurais. E produzem em 60% das terras produtivas do Brasil. Claro, com todo prazer. Em chino, português ou espanhol? As grandes propriedades correspondem a 2,8% dos estabelecimentos do campo e ocupam 60% das terras agricultáveis do Brasil. As médias propriedades correspondem a 7,5% dos estabelecimentos e ocupam 17,4% da terra agricultável. As pequenas propriedades correspondem a 28,6% dos estabelecimentos e ocupam 12,8% das terras agricultáveis do Brasil. Volto a perguntar: qual a centralidade da questão agrária no desenvolvimento sui generis do capitalismo latino-americano, que compõe o desenvolvimento orgânico da reprodução do capital? O PIB do agronegócio, segundo o MDA, em 2012, porque não terminaram de computar os dados de 2013, foi de 1,83 trilhões de reais. Agronegócio, que ocupa 2,8%, que possui 2,8% dos estabelecimentos e ocupa 60% das terras. Esse mesmo agronegócio recebeu, em 2012, 115,2 bilhões de reais em crédito. A pequena propriedade, que ocupa 13% do território, recebeu via Pronaf, que depois poderíamos discutir o que é o Pronaf, como se acessa o Pronaf e as dificuldades de acesso, Programa Nacional de Agricultura Familiar do Governo Federal, que tem como grande banco o Banco do Brasil, para discutir o capital financeiro depois ou o capital fictício,
recebeu somente 18, do total de 133 bilhões. Para não ser muito cansativo, eu só queria dar um exemplinho da dificuldade, da centralidade da questão agrária. Vamos pegar uma empresa que atua dentro desses 60% dos hectares de terra produtiva do Brasil e ocupa 2,8% dos territórios. La más grande, é o oposto da pátria grande, la pátria oscura, clara del capital. Bunge. Bunge. Sabe o que é bunge? Bunge, todos sabem? Bunge é aceite extra virgem andorinha. Bunge é margarina delícia ou quali. Bunge é suco. Perdão, quando me empolgo, quedo assim, Então, tenho que peliscar Fernando para contener mi rabia. Pero Bunger es una infinidad de mercancías que están en los mercados, pero es también la líder del agronegócio en Brasil. Y yo abrí ayer la página de la Bunge. Abrí a página. Está buenísimo estudiar como ellos se presentan. Bueno, solo para clarear, Bunger tuvo una receta líquida en 2013 de 5,6 bilhões de reais. Bunge é uma empresa americana criada em 1818 que se expandiu para várias áreas, pero tinha como centralidade el grano de la soja. Bueno, la Bunger disse em puedo citar todos os orçamentos, investiguei o site de cada uma delas, porque agora elas ganham uma característica jurídica. Ela se chama Bunge Brasil, Cutrale Brasil, Noble Brasil, JBC Brasil. Mira, são nacionais, não? Volkswagen de Brasil. Oh, mira, eu me sinto pertenecente a esta família clara, oscura, de la Bunger, que é a margarina e o aceite de oliva extra prostituto, vir. Então, miren, segundo a Bunger, estamos em 40 países, para que me ajudem a pensar. Tenho dificuldade de pensar solo. Em Brasil, estamos juntos com 20.000 campesinos diretos. Já me quedei, opa. Em Brasil, estamos juntos com 20.000 campesinos diretos. O que significa campesinos diretos, Cecília? Tu, desde Paraguai, como escuchas isso? O sea, que trabalha em parceria familiar com Bunge Brasil. Graças, porque não entendia eu. E temos 35.000 funcionários diretos. Desculpa, então volto para o português, me empolguei, né? Fernando, poxa. Vejam, o que quero dizer... Tenho um problema de identidade latina, vem? Depois empiezo em Guarani, ¿sale? El Guarani solo la poesía, que es muy linda la poesía en Guarani. Bueno, los chicos hablando poesía en Guarani también es hermosísimo. Mas é um bom caminho epistemológico pensar a poesia em Guarani. Excelente caminho epistemológico complementar com tua metodologia. Exatamente. Excelente, estamos juntos, concordo plenamente. Esses dados só para mostrar duas coisas centrais, para a gente começar o debate histórico-teórico da formação social capitalista dependente hoje. Quando eu falo da terra, eu tenho que me perguntar quais transformações ocorreram no capitalismo dependente que jogaram para a terra papéis centrais ao longo do desenvolvimento histórico do capitalismo sui generis. A terra, mais do que a renda da terra,
também é o espaço direto hoje de reprodução direta do capital transnacional. A Bunge atua na terra no Brasil. Portanto, a Bunge não paga renda da terra, se apropria de lucro e de renda da terra como o mesmo sujeito. Portanto, eu gostaria de discutir como, se é central a questão agrária, como explicar o avanço do capital transnacional no campo latino-americano, que é diretamente o avanço sobre os recursos e sobre a superexploração do trabalho na América Latina. Portanto, eu quero discutir essas coisas dentro do método que eu aprendi com os meus mestres, que estão alguns deles aqui. Eu não posso fugir da escola a qual eu pertenço. Eu preciso explicar e gritar para o mundo que eu tomei partido, ainda que o meu partido esteja partido. Então vejam, para mim, existem 3 categorias que precisariam ser discutidas hoje, com base na formação econômico-social capitalista dependente, que o Adrian trazia. A primeira é qual é a função social da terra. A segunda é qual é a função social do trabalho do camponês, dada a função social da terra. E a terceira, qual é a função social do capital, que se apropria da terra e do trabalho do camponês na terra. E claro que essa não é uma resposta que eu ousaria responder aqui, e muito menos sozinha, porque precisamos de muitas cabeças. Mas eu queria tentar trazer algumas pistas. Se se entende mi português rápido ou não? Chistoso, los brasileños dijeron no. Não, essa não é broma. Então, quisiera traer uma pista sobre a tierra e as diferenças que hemos verificado a partir da trajetória política que temos a lo largo destes anos. Eu volvi a recuperar os clássicos brasileiros sobre a questão agrária. E me deparei, depois de muitos anos, com um retorno a um texto de um sociólogo, que naquele tempo foi um sociólogo muito importante, que era o José de Souza Martins, nos anos 70. E o José de Souza Martins, ele vai trabalhar um conceito que me parece central para a gente recuperar a centralidade da questão agrária na dependência, que é o conceito do cativeiro da terra. Ele vai dizer o seguinte: no momento em que se liberta o trabalho escravo, se aprisiona a terra. É impossível dissociar liberdade individual de cativeiro territorial. E está correto. A lei de terras no Brasil foi exatamente isso. Liberta o trabalho escravo para a condição produtiva vital do café e aprisiona, institui legalmente a propriedade privada da terra. E diz, só tem terra quem pode pagar por ela. Isso é a lei de terras de 1850. Muito recente, portanto, a nossa história formal do capitalismo agrário dependente. Ontem, 1850? Ontem. Mas a lei de terras vai instituir todo o processo histórico sociológico da bandidagem do capital no campo brasileiro. Porque eles vão forjar documentos, eles vão forjar poderes, eles vão forjar jagunços, eles vão forjar uma infinidade de histórias muito caras à questão agrária ainda hoje, na forma da centralidade do trabalho. Então, me parece que a terra, que naquele momento vira mercadoria, passa por vários processos legais políticos e a legitima hoje como a terra propícia para a reprodução do capital fictício. Tema que eu não tenho condições teóricas de aprofundar ainda, porque preciso estudar. Preciso estudar. Mas o que eu estou querendo dizer é que isso vai mudar totalmente a luta de classes no campo. Porque se o agronegócio se apropria da terra
E se ele paga, como o Marcelo disse ontem, antecipadamente, porque espera receber algo muito maior do que aquilo que pagou, ele aprisiona a parte expressiva desses pequenos produtores que ainda são produtores acoplados da soja, do café, da cana, as commodities brasileiras. Então, me parece que a gente teve uma aceleração da intensidade da dependência no campo. O agronegócio abriu uma nova forma do embate político no campo, que era definir a terra como um bem social da humanidade. Em outras palavras, o agronegócio, através dos estados que compõem o seu poder, da política que compõe o seu poder, cria toda uma nova regra legal sobre o uso da terra. E querem ver qual é a principal desgraça de discussão da questão agrária no Brasil? O Código Florestal. A maior derrota que sofremos nos últimos anos. O que foi o Código Florestal? A vitória do capitalismo agrário, independente de sua nacionalidade, sobre o funcionamento da produção no campo. Então, se tem nascente, o pequeno produtor tem que definir como mantém a nascente, ou tem que liberar a nascente para o Estado controlar. Quem é o Estado? Então, vejam, o que eu estou querendo reforçar é que a terra deixa de ser meramente mercadoria, que já não é qualquer coisa, né? E passa a ser a mercadoria estratégica de valorização direta do capital agrário mundial que atua no continente latino-americano. Isso, para a questão dos pequenos produtores, é um problema central. E eu queria discutir um segundo conceito, que é o conceito do trabalho livre, que eu acho que na particularidade histórica da gente precisamos recuperar. E aí eu acho que o Guilherme Delgado tem tido contribuições muito importantes na retomada histórica do estudo da questão agrária no Brasil, mas outros vários sujeitos do nosso meio também podem nos ajudar a desde onde voltar. O José de Souza Martins tem uma tese, que é uma tese muito interessante, da importância de explicitar a transição do trabalho escravo para o trabalho livre como uma particularidade muito histórica no Brasil, que foi o trabalho do colono. O trabalho escravo para o trabalho livre no Brasil não significou o trabalho assalariado. O trabalho livre no Brasil significou uma nova relação não capitalista de produção, fortalecedora do capitalismo geral. Por quê? Porque os colonos, há duas fases das migrações. Uma primeira fase, que a própria oligarquia pagava para trazê-los, e uma segunda fase, que o Estado subsidiou a vinda. Então, a gente teria que discutir o capital de Estado no tema do endividamento, né, na lógica de reprodução do capital no campo. Mas veja, só para seguir o raciocínio, o colono vem para o Brasil, segundo a tese do José de Souza, que me parece muito boa para discutir as origens da superexploração, o colono vem para o Brasil com uma virtude para o trabalho capitalista que não se encontrará no negro alforriado. O negro alforriado vem, segundo ele, do histórico das mais perversas condições humanas de manter-se em cativeiro o ser, ainda que não se tivesse formalmente em cativeiro a terra. O colono vem livre, mas quer trabalhar, ética protestante. O negro se alforria de uma condição perversa do trabalho. Portanto, na leitura do José de Souza Martins, é muito mais fácil aumentar a produtividade do trabalho via colono do que via escravo alforriado. Isso está correto. Não, é claro, sem pagar salário, porque o que ele fazia? Arrendava a terra. Aí surgem todas as nossas histórias dos parceiros, dos meieiros, dos arrendatários. Veja a tipologia do pequeno produtor na América Latina e no Brasil não é simples. Não é simples, porque por trás do guarda-chuva pequena propriedade se esconde as várias facetas de ser pequeno produtor. Não sei se eu estou sendo clara no que eu estou querendo dizer.
o que eu estou querendo dizer é que o trabalho do colono é condição sine qua non para o aumento da produtividade no campo, na lógica capitalista de produção após 1850. E veja, a gente poderia discutir 1860, a primeira leva de migrações, 1890, a primeira grande crise capitalista, sob hegemonia inglesa. Então, não é possível, não é acaso, e nem só azar, é condição histórica estrutural. Esse colono vem endividado, e sabe como ele paga? Vamos pensar, via Marx, como é que o colono paga sendo livre? Trabalho. Então, o colono, só que é muito doido esse negócio. Desculpa, é muito complexa a situação para ser analisada. Doido é muito, né? Muito visceral, né? Muito complexo. O proprietário de terra que importa a mão de obra, ele diz: eu já antecipei capital na sua vinda, porque eu tive que pagar seu translado, portanto você já entra me devendo. Olha só, estou querendo contextualizar que não foi só equívoco de análise se era feudal ou não era feudal, é que as condições particulares eram confusas mesmo, para aqueles autores que estudavam aquele tempo. Veja, ele diz: você já vem para mim como capital investido e, portanto, como dívida. Então você entra e já tem que me pagar. Eu te dou uma parte da minha terra para você reproduzir a sua subsistência. Caraca! Os clássicos da sociologia crítica vão olhar para isso e vão dizer: olha que relações feudais. Não são relações feudais. São relações capitalistas de produção. E não tem a mediação do salário, do pagamento, do preço da mercadoria trabalho, que é o salário, mas tem todo o processo de valorização sui generis do capital. Então vejam, o colono é a matriz, segundo o José de Souza Martins, e eu acho que ele aponta para coisas para a gente pensar. Estou lendo o José Martins desde o Marini, é diferente, né? O colono é a matriz da superexploração da força do trabalho no Brasil, assim como o trabalho escravo do negro e do índio. Não é possível falar em superexploração sem falar na ética protestante do italiano e do espanhol que chegaram. Porque só poderiam trabalhar, já estavam miseráveis no capitalismo central. Só vieram porque não tinham condições de sobreviver lá. Vem para a terra prometida e a única coisa que tem é o seu trabalho livre. Escravo livre. Novas amarras de escravidão. Então veja, esse trabalho ele foi ao longo desse processo de formação histórica e social, ele foi sofrendo intensificação da forma de exploração. Não é o trabalho do colono, é o quanto o trabalho do escravo, índio e negro, mais o trabalho dos múltiplos colonos, compõem a origem da formação econômica e social da superexploração na América Latina. E é difícil demais, porque aí a gente está entrando num terreno que eu não domino. Por exemplo, as implicações no campo da diversidade cultural, com as migrações. Porque produzir como italiano não é produzir como o africano, não é produzir como o espanhol. Cultura, falando a lógica de como se concebe o horizonte cultural da produção de vida. E isso o Darcy vai chamar de diversidade, mas a gente pode usar o Marini para chamar de superexploração sui generis da diversidade. Então vejam, isso para dizer que na hora que a gente vai fazer a análise específica, o trabalho assalariado ele não aparece diretamente na forma de pagamentos de salários. Então ele tem uma particularidade histórica que ajuda a gente a pensar. E eu queria fazer só mais uma ressalva sobre a centralidade do trabalho. Só mais uma. Há uma outra particularidade do trabalho do camponês. O trabalho do camponês é sempre, na história, um trabalho familiar. Nunca é individual. Vejam, todo trabalho no café sempre foi um trabalho da família colonada, em sistema de colonato.
Isso significa dizer que os pais, na sociedade patriarcal, definiam a divisão social do trabalho no café. Os colonos. Então, crianças colhem no pé, mulheres no meio e homens no topo. Vejam, isso é muito interessante, porque a cota de mais-valia não é uma cota de mais-valia calculada desde o trabalho individual. É uma cota de mais-valia calculada desde o trabalho da célula familiar, responsável tanto pela produção de subsistência no sistema de colonato. E aí a gente poderia trabalhar um tempão isso. Porque para produzir subsistência em terras que precisavam ganhar em escala, portanto produzir muitos pés de café, os colonos fizeram aquilo que a gente chama de meias. No meio do café produziam milho, no meio do café produziam um bom de culturas que permitiam sobreviver. E podiam vender nas feiras, a origem das feiras do colonato. Vejam, mas podiam também não ter o que vender nas feiras. Porque poderiam estar tão endividados que parte expressiva do que vendiam entregava ao arrendatário da terra. Então, eu acho que o trabalho do camponês cumpre, na história da superexploração da força de trabalho, um papel central. Na dinâmica geral de compreender, não individualmente a mais-valia, mas o capital como uma relação social de produção e internacional, integracionista de produção. Por fim, porque o Fernando já me tolhiu, eu queria discutir a centralidade do capital como função social na questão agrária. É difícil demais. Esse capital, ao longo desses recentes 200 anos de liberdade do trabalho escravo, ou de alforria do trabalho e de condenação da terra, porque, vejam, não é a lei de terras, é a lei de terras e todo o processo legal que vem depois. São todos os estatutos da terra que vem depois. A gente pode discutir 64, 76, 88, a Constituição Brasileira, e todas as modificações que foram ocorrendo, que legitimaram o avanço do agronegócio, da intervenção direta do capital produtivo no campo. O que eu estou querendo discutir é se é possível discutir capital no campo sem discutir lucro no campo. Ou só discutindo renda da terra no campo, sem discutir lucro no campo. Hoje. Tenho dúvidas. Tenho dúvidas. Porque a forma como legalmente o capital foi organizando a política para se apropriar, criou todas as condicionalidades para a intervenção direta das grandes transnacionais nesses 60% das terras. Então vejam, só para vocês entenderem, só para eu voltar com um dadinho interessante. A Bunge teve 5,6 bilhões de dólares de receita em 2013. JBS, que também foi fundada em 1836 e que hoje está em 63 países do mundo, com orgulho, né? O orgulho que eles têm em propagar isso nos seus sites. São sites oficiais da empresa. A Noble teve uma receita de 1,2 bilhão de dólares. E essa Cutrale, com o tema da laranja, teve uma receita líquida de 900 milhões. Cutrale, para vocês entenderem, quando os movimentos sociais do campo ocuparam a Cutrale, recentemente, parte expressiva de uma intelectualidade dita de esquerda foi contrária. Não, mas não se pode destruir a tecnologia, o conhecimento, né, Elaine? E os movimentos sociais do campo, ao ocuparem, destruíram a tecnologia da produção de sementes transgênicas. Ou da produção da morte do campo através da invasão do capital tecnológico, que tem nas ciências sociais, hoje, sua grande âncora. Os grandes pesquisadores da Cutrale, onde estão? Aqui.
Os grandes pesquisadores da Petrobras, onde estão? Aqui. Quem é? É isso. Todos as grandes empresas recrutam seus grandes quadros intelectuais aonde? Pagos por nós. Exatamente, né? Então vejam, para eu concluir e para eu fechar, o que eu queria dizer é que para mim, o Adrian e todos os colegas, o Jaime em especial, trouxe um debate que me parece central. Ou somos rigorosos no método, ou vamos ser multiculturalistas. O multiculturalismo pega um pouquinho de todo mundo e não mostra uma linha concreta de ação. Por isso, como eu não gosto de ser a minha impressora multifuncional sempre quebra. Ela nunca presta. O meu liquidificador multifuncional eu nunca tenho tempo de usar. Portanto, o multi não é real. O multi é uma mentira. Mas, tudo bem, há debates, há controvérsias. Como eu não sou multi, eu não negocio linha, eu queria terminar esse debate para mostrar a essência da questão agrária no capitalismo dependente sui generis e geral, com o Brecht, que me parece que é um dos mais importantes, não poetas, militante político do nosso lado. E ele diz assim, e com isso eu termino, Fernando Prado, meu coordenador. Há 5 dificuldades para escrever a verdade, que é um texto que eu amo. Quando os camponeses são cobertos de honrarias e apontados como exemplo, é corajoso o escritor que fala da maquinaria agrícola e dos pastos baratos que aliviariam o tão exaustivo trabalho dos campos. Quando todos os altifalantes espalham aos 4 ventos que o ignorante vale mais do que o instruído, é preciso coragem para perguntar, vale mais por quê? Quando se fala de raças nobres e raças inferiores, é corajoso o que pergunta se a fome, a ignorância e a guerra não produzem odiosas deformidades. É igualmente necessária coragem para se dizer a verdade a nosso próprio respeito sobre os vencidos que somos. Muitos perseguidos perdem a faculdade de reconhecer as suas culpas. A perseguição parece-lhes uma monstruosa injustiça. Os perseguidores são maus, dados que perseguem, e eles, os perseguidos, são perseguidos por causa da sua virtude. Mas essa virtude foi esmagada, vencida, reduzida à impotência. Bem fraca virtude ela era. Má, inconsistente e pouco segura de si. É necessário coragem para dizer que os bons não foram vencidos por causa da sua virtude, mas antes por causa da sua fraqueza. A verdade deve ser mostrada na luta contra a mentira e nunca apresentada como algo de sublime, ambíguo e geral. Muito obrigada. Bandera, patado, triunfador, solo con un ideal.